Para todos vocês. Estamos dando início a mais um Na Mesa com a Resgate, né? Hoje com o casal Pastora Cris e o seu esposo Luciano, que vão estar hoje trazendo um novo assunto, e eu vou já passar diretamente para ele, para que eles possam já colocar vocês ao par daquilo que vai ser debatido hoje. Eu vou começar com quem aí, pastora? Sim, eu. Então vamos lá então. Que bom que você está aqui com a gente. Mais uma vez, a gente vai trazer um assunto muito importante, porque com a nova tecnologia, com a internet, com o YouTube e tantos outros acessos que a gente pode ter na internet, a palavra de Deus ela se expandiu. Mas existe uma preocupação muito grande hoje em dia. E nessa pregação, nos pregadores, a gente tem ouvido tantas, tantos desvios doutrinários, tantas palavras que não estão na Bíblia, que simplesmente são usadas aí para simplesmente agitar as multidões e não tem nada a ver com Deus. Eu me lembro de um congresso que eu fui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o pregador se chamava Sammy Tipt. E ele tinha uma fala de impacto que ele dizia assim, ó, a coisa principal é fazer a coisa principal, a coisa principal. E o que era a coisa principal? Era Jesus Cristo, é fazer Jesus Cristo conhecido, é viver Jesus Cristo, é espalhar a mensagem de Jesus, é viver Jesus. E o que está ao redor disso é simplesmente acessório, porque o que é mais importante é você fazer Jesus Cristo conhecido. E a gente sabe que a pregação é exatamente isso. É trazer ensino, é falar assim para as pessoas, olha, vem cá, Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, e é ensinar as verdades bíblicas para o povo, é trazer luz, né? É ensinar o que é real, o que está pautado na palavra, para o povo que está em trevas. Então, o objetivo da pregação é esse. E a gente tem visto que muitas vezes isso não tem acontecido. O que tem acontecido é muitas vezes os pregadores têm trazido mais escuridão, né? Porque o que não está na palavra é engano, vai trazer escuridão. As pessoas vão acreditar em algo que não é real, que não é verdadeiro. A gente tem visto muitas pregações assim superficiais e a gente tem nomes fantásticos assim de pregadores que em anos passados fizeram toda a diferença na sua geração, fizeram diferença naqueles momentos em que abriram a sua boca e falaram do evangelho e multidões vinham a Jesus e multidões eram impactadas com a verdade. Hoje nós temos a possibilidade de muito, muito, muito mais que multidões, milhões de pessoas poderem ouvir ao mesmo tempo uma palavra boa. E a gente precisa aproveitar isso. E hoje, na Mesa com a Resgate, nós queremos trazer um alerta. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem você acessa no YouTube. Cuidado com quem você acessa em qualquer lugar, né? Cuidado com quem você segue no Instagram. Porque a pregação, ela tem que ter uma coerência com a vida. A pessoa que prega a palavra de Deus, ela tem que estar totalmente envolvida profundamente naquilo que ela prega. E ela vive também. Então hoje eu estou aqui com o Luke Vidal. E ele vai me ajudar nesse sentido. Ele é um grande... Eu gosto de dizer que ele é um grande historiador, porque ele conhece pessoas assim profundamente e pregadores, pessoas que impactaram. Avivalista, inclusive, ele tá com a camiseta dos avivalistas ali, todo lindo. E eu falei para ele que eu ia falar sobre o príncipe dos pregadores, né? Que é Spurgeon. Gosto muito, né? E nós queremos iniciar falando disso. E coisa boa, teologia boa e vida no altar é uma bomba no inferno. Mas também aquilo que é engano, que é mentira, só vai afastar você do Senhor. Vai fazer você acreditar em coisas que não são reais e sua vida cristã vai ficar comprometida. Então, eu quero falar desse homem fantástico, maravilhoso, que foi o Spurgeon. Eu estudei Spurgeon quando eu estava na faculdade teológica, dentro da disciplina de homilética, né? A gente estudou sobre o Spurgeon, como ele era fantástico, como ele conseguia alcançar as pessoas. E eu quero passar aqui pro Luke Vidal, para ele falar um pouco desse homem.
Por que a gente vai falar de Spurgeon? Porque a gente quer trazer referências boas. A gente quer falar de pessoas boas que impactaram, para depois a gente entrar em alguns assuntos ou até pregadores que estão um pouco equivocados na sua mensagem, certo? Então, com você, Charles Spurgeon, Luke Vidal. Bom, olá para todo mundo. Primeiro eu quero, antes de entrar no assunto sobre Charles Randall Spurgeon, quero dar uns adendos aqui. Primeiro, essa camisa aqui eu quero fazer propaganda pro pastor Anderson Figueiredo, da comunidade Extrema Devoção. Essa camisa aqui eu comprei dele, gente. Acessem lá o Instagram. Acessem o Instagram lá, é Restored. Comprem a camisa dele. E livros. Eu gosto de indicar livros. Então, se você quer aprender sobre pregação, quero indicar que você compre o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é Pregadores e Pregação. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, nada mais, nada menos, ele pregava na Abadia de Westminster, Uau. em Londres. Né? E outro livro que é muito bom é Anatomia da Pregação, escrito por David Larson. Então tá. Então vamos falar sobre Charles Randall Spurgeon. Ele era britânico. Deixa eu pegar aqui no meu Insta, gente. Calma aí que eu tenho uma colinha minha aqui para me ajudar. Charles Randall Spurgeon, ele nasceu na Inglaterra. Os pais dele eram ingleses. Ele nasceu numa família pobre, né? Mas quem levou ele para Jesus foi os avós dele. E se eu não me engano, ele começou a aprender sobre a fé, os princípios elementares da fé, com os livros que o avô dele tinha. Um adendo muito legal, que Charles Randall Spurgeon nunca fez faculdade teológica. E ele começou cedo a pregar, né? Calma, ele era super dotado. Uau, eu também acho. Charles Randall Spurgeon não teve canudo teológico, mas ele lia compulsivamente. Glória a Deus. Então, ele é um cara que marcou a história da Igreja Batista, que é uma igreja histórica até hoje. Ele marcou a igreja da Igreja Batista, mas nunca teve canudo. E a gente às vezes se engana, né? Acha que a pessoa tem que fazer uma faculdade. Tem que saber a Bíblia, tem que viver a Bíblia e desenvolver uma pregação pautada no que a palavra diz. A questão que eu vejo em Charles Spurgeon, assim, que ele tinha fome. Ele tinha fome. E não interessava se ter canudo ou não. Ele comia livro. Então não interessa, meu irmão, se tu tem um canudo ou não. Não interessa se tu fez faculdade de Mackenzie, se tu fez faculdade teológica na Uninter, na Univille, não interessa. Você tem fome por Deus? Então come livro. Vai comer livro. E principalmente a Bíblia, né? Vai comer livro, história da igreja, come a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. Você não precisa ter um canudo teológico para ser um bom pregador. Então, Charles Randall Spurgeon, tô usando aqui minha colinha, gente, lá no meu Instagram. No meu Instagram tem uns posts de Charles Randall Spurgeon. Então, Charles Randall Spurgeon, ele pregava de 8 a 12 sermões por semana. Ele pregou no maior auditório da Inglaterra, que era o Crystal Palace, né? E ele pregou no dia 7 de outubro de 1857 nesse auditório. E esse auditório estava cheio. O número de pessoas que foram ouvir ele era 23.650 pessoas. E ele era jovem, né? Ele não era... Aqui ele já tinha seus 20 e poucos anos. Meu Deus. Com 20 anos, Charles Randall Spurgeon já pregou mais de 600 sermões.
E ele foi convidado a pastorear a igreja em New Park Street, na região metropolitana de Londres. Então nós estamos falando aqui, 1857, ele deve ter uns, vou chutar em uns 23, 25 anos. E o interessante nessa questão, um homem desse, que já tinha pregado 600, não tinha internet, não tinha Google. Biblioteca. Era livro, estudo e o desenvolvimento pessoal de disciplina, de querer estudar. Então, acredito que ele foi, assim, uma pessoa fundamental e vivia a Bíblia, né? Ele tinha uma vida coerente. Porque a gente vê qualquer pessoa hoje pode assinar, abrir um canal no YouTube e pregar uma série de coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem vida, não conheceu Jesus ontem e começa a pregar. Não, gente, quer fazer diferença? Vai viver Cristo primeiro, para depois poder falar dele. Vai testemunhar o Cristo na sua vida. Mas pode continuar, senão eu vou continuar falando aqui. Então essa era a rotina dele de pregação. Ele pregava de 8 a 12 vezes por semana, que já é muita coisa. Muita coisa. Daí, com 50 anos de idade, Charles Haddon Spurgeon, ele... Quero ver aqui. Ah, tá. Ele, com 50 anos de idade, ele já fez um monte de coisa pela Inglaterra e pela igreja inglesa, né? Quando eu falo um monte de coisa, assim, são ações sociais que ele fez, né? Boas obras. E ele lia, ali na faixa dos 50 anos de idade dele, ele tinha um hábito de ler 6 livros teológicos por semana. Ele era... A gente foi pegar logo o Spurgeon. Meu Deus, que homem fantástico. Ele era muito focado, né? E daí, ele publicou 3.561 sermões e escreveu 135 livros. Né? O livro que mais consumiu a vida dele foi O Tesouro de Davi, que é o comentário de Salmos. Esse livro gastou a vida dele em 20 anos. Ele gastou 20 anos para escrever um livro. Pena que não tem no português. Não parece, tem no né? português. Esse livro não está disponível na língua portuguesa, né? O Tesouro de Davi. E até o último dia do seu pastoreado na Inglaterra, na igreja metropolitana, ele já havia batizado em torno de 14.692 almas. Então, eu gosto de Charles Haddon Spurgeon. Se você quiser aprender, vai lá no meu Instagram. Dá o endereço do seu Instagram. Claro que eu vou dar. Eu vou dar porque, né, pô, perder essa oportunidade. Luke Vidal é o meu Instagram, né? Eu posto ali bastante coisa de heróis da fé e... L-U-C-K, né? L-U-C-K. Depois vai ficar gravado embaixo. Legal. O seu Niva vai fazer o merchan pra mim. Ah. Então, no meu Instagram eu comento ali sobre oração, avivamento, história da igreja. Gente, eu sou bem humilde. Eu não sou um Ângelo Basso, uma Carol Basso, um Mike Duke. Não sou igual a esses caras que são muito profundos nesse tema. Né? Eu sou peixe pequeno ainda. Mas aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, eu sei que eu posso compartilhar. Então é isso. Então o Charles Haddon Spurgeon, ele é um cara que marcou não só o decorrer da Igreja Batista, mas ele marcou uma geração, ele marcou uma nação com teologia boa, gente. E eu quero trazer essa ênfase, eu quero bater nesse ponto. Ele não tinha canudo teológico. Mas era um sedento, né? Era um sedento pela palavra de Eu Deus. gosto no ditado assim, ó, quem tem boca vai a Roma. Meu irmão, se você não tem condição de fazer um curso teológico, compra livro. Gruda com quem lê livro, meu irmão. Eu acho tão fantástico essa questão do livro, porque assim, a pessoa leva anos para aprender algo, aí ela escreve. Tem anos e anos da vida da pessoa naquele livro, você vai lá, compra por R$20 e você... Bebe aquela sabedoria. Pega aquela sabedoria ali em... Tem livros que você, em 2, 3 dias você lê, né? E eu acho isso tão bom e a gente tem perdido isso, né?
É o hábito de ler. A gente acha que a gente pode chegar no microfone e falar qualquer coisa. Não, eu não estou dizendo que você precisa. Eu quero dizer que tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com zelo, tem que ser com excelência, tem que ter pautado na palavra de Deus. E eu trouxe mesmo o Charles Spurgeon porque ele para nós é uma referência. Ele é fantástico naquilo que ele ensinou. Ah, pastora, mas você está falando de um cara também? Não, estou falando de um cara que é bom, que fez justiça ao Deus a quem a gente serve. Um cara que não foi só e também não era um pregador de púlpito só, ele vivia a palavra, ele foi um cara que entrou na sociedade de uma forma muito, muito fantástica e fez diferença. Então, por que a gente está trazendo Charles Spurgeon e por que a gente está falando tão animadamente disso? Porque a gente tem que ser decepcionado com o que tem acontecido. Gente, eu tenho visto pessoas ensinarem nas redes sociais palavras erradas da Bíblia. E é o básico. Não é uma teologia difícil e profunda, não. É o básico sobre Jesus Cristo, é o básico sobre a soteriologia, que é a salvação, é o básico sobre igreja, e ensinando coisas totalmente erradas, facilitando, né? A gente tem vivido um evangelho assim superficial, barato, como se o que Cristo fez por nós na cruz fosse algo fácil, como se o pecado não fosse algo sério, como se o pecado não ofendesse a Deus, e pessoas levantam-se e pregam como se o pecado não fosse tão sério. Foi tão sério que o Filho de Deus desceu à terra, nasceu como um filho unigênito e morreu numa cruz, derramou o seu sangue, entrou num túmulo e foi ressurreto. Para vocês terem ideia de como que o pecado é sério, é grave e vai nos levar para uma destruição, que é a separação completa de Deus. Então, quando eu trago um homem desse, é para a gente chocar mesmo com a nossa realidade. O que você tem ouvido? Verdade. O que você tem ouvido? E um negócio, assim, pessoal, um negócio que eu comento lá em casa, com a minha esposa, que é assim, ó. Cara, quando você começa a ler livros, quando você pega livros sobre heróis da fé, história da igreja, e você começa a ler esses livros, e você pega, e você tá lendo, e você tá mergulhando nesse conteúdo, e você compara com a geração atual, tu fica muito decepcionado, cara. E eu tô assim hoje, né? Hoje eu sou batista, hoje eu faço parte de uma igreja batista, eu sou membro de uma igreja batista, mas eu já admirava Charles Spurgeon, né? E como a minha esposa falou, Charles Spurgeon ele não foi só uma estrela na questão teológica e ministerial e pastoral de Londres. Não! Charles Spurgeon, ele, com 50 anos de idade, ele fundou e supervisionou cerca de 66 instituições. Dentro dessas instituições nós temos igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores, revistas mensais e editoras. Que lindo. Estamos falando de um homem que foi casado com uma mulher só, Suzanne Thompson, e teve 2 filhos com ela. 2 filhos, Thomas e Charles Spurgeon. Então, o que ele vive, fala tão alto, grita tão alto, e às vezes a gente olha para o que a gente tem visto hoje e não tinha monetização, não tinha extrema mídia, né? Ele fazia e ficava conhecido pela sua palavra, não era filmado, não sei, nessa época eu acho que com certeza as tecnologias não chegam nem perto do que é hoje, mas ele tinha uma vida pautada na palavra de Deus. Ele tinha uma vida pautada na palavra de Deus. Eu temo e tremo quando eu prego. Às vezes eu falo, Senhor, eu não quero falar sobre determinado tema, porque esse tema para mim é tão difícil ainda, então eu vou lá e falo, olha, para mim é uma dificuldade também, sabe, gente? Mas nós vamos aqui aprender junto para falar. Por quê? Porque a minha vida tem que estar comprometida com aquilo que eu prego. A minha vida tem que estar comprometida com aquilo que eu tenho falhado para as pessoas, para aquilo que eu tenho testemunhado. E é traumatizante. Gente, não é só em YouTube. Eu não quero
dizer, as mídias são ótimas, são uma bênção. Elas são uma bênção. Tanto é que eu estou aqui, ó, com meu esposo, aqui na Rádio Resgate, falando sobre assuntos bons, importantes, mas também ela tem sido, assim, usada para desviar muita gente. E não é só as mídias. Às vezes a gente tem permitido que pessoas entrem nas nossas igrejas e preguem coisas que não tem nada a ver com a verdade. Eu estive em alguns momentos, né, na minha vida, foi muito frustrante e ouvir essas pessoas. Ouvir essas pessoas falando que que Cristo não é a noiva. Meu pai. Da igreja, Passei por isso também, meu Deus do céu. Desculpa, que a igreja não é a noiva de Cristo. Meu Deus do céu. Que Deus não criou o mundo pela sua palavra, que diminuir o sacrifício de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo nos salvou, mas você precisa fazer isso, isso e isso para que você pudesse ser salvo. A gente ouve tantas coisas erradas e a gente permite que essas pessoas adentrem as nossas vidas. A gente permite que essas pessoas entrem tentando mudar os nossos pensamentos sem conhecer a palavra de Deus. Verdade. Então, hoje a Mesa Resgate vem aqui para dizer, ó, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você tem permitido entrar na tua casa, cuidado com o que você tem permitido os seus filhos ouvirem. Porque depois que eles ouvem, é um desserviço para você desfazer o que eles aprenderam, o que eles ouviram, é difícil, né? E a gente que é comprometida, eu fui chamada para ser... sempre fui apaixonada pela igreja, pela palavra do Senhor, desde os meus, bem novinha, desde os 9 anos. E eu falei para o Senhor, eu quero dedicar a minha vida. Não sou o exemplo, mas eu procuro, pela misericórdia de Deus, andar nos caminhos dele. E eu me comprometi com a sua palavra. Eu procurei ter uma vida que exaltasse a Cristo. Eu procurei ter uma mensagem viva na minha vida de quem é Cristo. Muito embora eu tenha muitos erros e pecados, mas eu procurei ser uma pessoa que a luz de Cristo seja vista em mim. Não simplesmente para subir num púlpito, que eu já preguei várias vezes. Mas assim, para eu ter o comprometimento com a palavra. E é decepcionante, gente. É decepcionante, é entristecedor. A gente fica indignado. O meu esposo, às vezes... Ele gosta muito de seguir uns canais e a gente ouve tanta heresia. Eu falo, meu Deus, eu não acredito que tem gente que tá ouvindo. Aí eu vou olhar, sinceramente, meu Deus, eu não acredito que isso teve tantas 1000 visualizações. E tem gente que tá visualizando, ainda dando like pra esse besterol, pra essa teologia besterol que essa pessoa tem falado. E por que ter sido um alerta? Porque as pessoas, gente, estão... superficial. Uma questão assim, ó, que eu vejo, eu noto hoje na questão do YouTube e a pregação, eu vejo duas coisas nessa questão, pregação e YouTube. A primeira é que está na moda, não parece. Não é que parece. Está na moda você pregar heresia. Meu Deus. Está na moda. E eu quero trazer à memória... Eu tô falando com gente aqui na rádio que é discípulo de Jesus. Eu não tô falando com gente aqui que tá pedindo no mundão. Tô falando com gente aqui que conhece Jesus e aceitou ele como seu Senhor e Salvador. Eu tô falando com gente desse calibre. Cara, é inadmissível. A história da igreja, a história dos pais apostólicos, as pessoas que sucederam os apóstolos na liderança. O decorrer da história da igreja foi também combates à heresia. Um cara que eu gosto muito, mas ele é católico, ele foi beatificado, é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, antes de se converter para o catolicismo, ele fazia parte de uma seita que era o maniqueísmo. Mas depois que ele se converte para a fé católica, ele combate aquela seita. Então a história da igreja tem combate às heresias. E hoje está normal. Virou moda pregar heresia nos púlpitos. Que a gente tá aqui. É por isso que a gente quer falar, cuidado, cuidado, cuidado. E outra coisa que também tem a ver com YouTube e pregação é que tem muitas pregação que estão cheia de misticismo,
cheias de sincretismo religioso, cheias de coisas que estão totalmente fora da Escritura Sagrada. Totalmente fora do padrão e do alinhamento escritural. E tem gente que acha que isso é bonito, e que pode, e que tá normal. Não. Não pode, cara. Então eu quero, aqui como gravação desse programa, a gente quer abordar não a questão de poder de Deus manifesto na pregação. Não é isso. A gente quer abordar aqui hoje a questão de uma pregação que ela é sã, ela anda de acordo com a sã doutrina, uma pregação que é reta e ela é eficiente. Então a gente não vai bater no ponto, que a gente não vai ensinar aqui hoje e focar nisso, que a pregação tem que manifestar o poder de Deus. A pregação tem que manifestar o poder de Deus, mas a gente não quer falar disso hoje, né? E eu, como um bom mestre, Deus me deu o chamado de mestre, quero trazer uns versículos rápidos aqui, para a gente ter um norte teológico na palavra, né? Então, 2 Timóteo 4:2, Paulo fala bem claro, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. Amém. 2 Timóteo 2:15, Paulo ensina que os que lideram a igreja, pastores, presbíteros, as pessoas que lideram a igreja, eles precisam manejar corretamente a palavra da verdade. 1 Pedro 4:11, o apóstolo Pedro fala assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Então, gente, só trouxe aqui 3 versículos, tem mais 2 para mim usar. Mas nós como igreja, e aqui eu estou falando, meu irmão, se você congrega numa igreja pequena, se você congrega numa igreja grande, amém, amém. Se você está numa igrejinha pequena, amém. Dá o gás, serve a tua igreja. Cara, dá o teu melhor aí, se a tua igrejinha é pequena, a tua igreja é top, tem uma estrutura boa, amém. Mas, cara, não fique acomodado, não seja Maria vai com as outras na questão de pregação, cara. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós temos que ter um alto padrão para pregação. Nós temos que ter um alto padrão, quem sobe no púlpito para pregar a palavra. E uma coisa eu falo, é desafio. Isso eu falo porque eu prego, gente. Hoje na igreja que eu tô, né, claro que eu não prego ali na PIB, né, porque eu sou novato ali, eu sou comecei agora ali na PIB, né? Mas assim, gente, Eu PG, gente. Mas assim, gente, eu quero falar que é um desafio para qualquer pessoa que prega, cara. Qualquer pessoa que é chamada a pregar, é convidada, tal. É um desafio para qualquer pregador viver aquilo que ele prega. É um desafio e sempre vai ser um desafio para nós viver o que nós pregamos. Mas se a gente quer, no fim do fim, ter uma pregação coerente, uma pregação eficiente, uma pregação clara, o exemplo ele vai falar bem mais alto que uma teologia. É estar profundamente envolvido com a palavra, com o que ela diz. É a busca da santidade, esse homem, mulher, criança, adolescente, quem quer que seja. A gente tem tido umas falas tão ruins assim, né? Pessoas pegam o microfone e falam... Meu Deus. É melhor eu nem falar. É assim, é um derramar do coração, um emocionalismo, né? É uma vingança na palavra. Olha, eu tenho... Enfim, não quero citar nomes porque eu sou... Mas é muito difícil a gente entender que a palavra do Senhor tem sido relegada a pessoas que não têm comprometimento nenhum com Ele, nem muitas vezes são membros de igreja,
Uhum. Simplesmente tem carisma e oratória e não tem nada de vida no altar, né? E a gente precisa tomar cuidado. Ouça o seu pastor, gente. Pastor da sua igreja. Não tem nada demais. Eu ouço vários homens do YouTube, mas a minha vida não é pautada em pregação de YouTube, não. Amém. Isso é É a verdade. palavra do meu pastor, da minha igreja. Que eu sei quem é, que eu tô lá todos os domingos e outros dias, que eu conheço a vida dele, o caráter, a coerência. Esse sim serve de exemplo e motivação e apoio para minha vida. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você ouve. Assim, ó, hoje, como eu falei, né? Hoje eu congrego na Igreja Batista. E quando eu me converti, eu me converti numa igreja histórica, que era presbiteriana, com 10 anos de idade. E igrejas históricas, presbiteriana, Os batista, igrejas históricas, elas têm algo que é uma primazia. As igrejas históricas têm algo assim que é top demais, que é a questão do ensino e da pregação, Sim. que as igrejas pentecostais deixam a desejar. Igrejas históricas são padrão elevado de pregação e ensino. Isso é baque, né? Então, hoje eu tô falando como igreja brasileira, não vou me referir às outras nações, mas como igreja brasileira, a gente tá com uma deficiência muito grande na área da pregação. E uma coisa que eu tenho, gente, é assim, ó, que nós como igreja, a gente tem que ter um critério alto. Nós temos que ter uma exigência alta para a questão de lideranças, pregação, quem que vai subir no altar, o ensino. Nós temos que ter uma exigência alta. Eu quero trazer aqui uma coisa muito pontual. O mundo tem uma exigência alta. Eu vou trazer uma fala que eu amo, gente. Cara, quando você vai no médico, você procura um médico que tem faculdade e ele tem a certificação. Quando você tem que resolver um negócio na justiça, você procura um advogado que tem faculdade e passou na OB. Agora, por que quando se trata... Agora eu tô falando para pastor de igreja, Meu irmão, quando se trata, você faz uma conferência, você faz um seminário e chama qualquer Zé Ruela para pregar, por que tu não avalia o cara? Por que você não avalia a teologia dele e aquilo que ele ensina? Por que na questão da igreja, de pregação e ensino, a gente chama qualquer um e não avalia? Algumas pessoas fazem isso é verdade. A igreja que eu grego faz, gente. O meu pastor faz. Ele coloca o pente fino. Ah, sim, ele escolhe bem, graças a Deus, é verdade. O meu pastor passa o pente fino, não é qualquer um que sobe lá. Mas você trouxe uma coisa bem interessante. Que assim, os líderes têm que saber. Mas você sabe quando a gente entra na mídia, a pessoa rola ali, né, o dedo, e viu uma coisa legal e vai e procura e assiste. Ou seja, a gente não tem crivo nenhum. Por quê? Porque a gente não conhece a Bíblia. Então, o que falarem pra mim, essa pessoa que não conhece a Bíblia, até bom. Ai, Deus é fiel, Deus te ama, Deus nunca vai te abandonar. Nossa, é verdade. E a gente... Quer dizer, eu não conheço Cristo verdadeiro, eu não conheço o amor de Cristo, eu não sei o preço que ele pagou pelo pecado, então eu vou nesses discursos, né, emocionantes, que vão me pegar e que não vão me mostrar a seriedade do pecado, do que é uma vida de santidade, que é estar pautado na palavra de Deus, que tem muita vitória e coisas maravilhosas. Eu vou ficar num trono de engano e mentira. Isso é muito sério. Então eu preciso conhecer a palavra do Senhor para ter um crivo para escolher o que eu ouço, gente. Por que tem acontecido? Por que tem tanto canal nas redes sociais e no YouTube que eles têm visualizações? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Elas estão ouvindo coisas que... Ai, que legal, ai, é bom, ai, é verdade. Não estão procurando o Cristo. Eu não sirvo esse Cristo midiático. Eu sirvo o Cristo bíblico. Aquele que morreu por mim. Eu não acredito nessa igreja somente midiática. Sola scripta. Né?
Eu não acredito. Eu acredito numa igreja que está comprometida com a palavra, que vive na sua vida cotidiana da igreja ali, ó. Entra no social dessa cidade, que ora, que intercede, que prega o evangelho. Então isso não me chama atenção de grandes, de show, nada, não. Porque eu sei que é isso que isso não vai transformar uma pessoa. Isso não vai salvar ela do pecado. Isso não vai trazer salvação para a vida dela. Isso não vai trazer libertação. Esse é o problema. Muitas pessoas acham que tem Jesus. Mas não é o Jesus bíblico que liberta, que transforma. É o Jesus midiático. É o Jesus midiático que te ama. É real. Jesus te ama. Mas que vai ser fiel a você a qualquer custo. Não, Jesus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E aqueles que têm aliança com ele, aqueles que têm aliança e vivem no princípio pautado da palavra de Deus, espere grandes coisas do Senhor. Então toma muito cuidado com esse evangelho barato. Em nome de Jesus. E outra coisa assim que eu quero falar aqui, cara, que você como cristão, discípulo de Jesus, cara, você não pode ser Maria vai com as outras. Você não pode viver como Jó, que lá no final de Jó fala assim, ó, no final do capítulo, Jó fala assim: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia. Então olha, presta atenção. Eu quero, olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Presta atenção na profundidade do que Jó falou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cara, Jó conhecia Deus de ouvir falar. E esse é o objetivo. O objetivo da pregação é colocar pessoas diante de Deus e fazer um encontro delas com Deus. Esse é o objetivo da pregação também. Então, mais do que nunca, não interessa a sua idade, cara. Não interessa a igreja que você congrega. Cara, você tem que avaliar o pregador, seja... Nome de Jesus, cara. Nome de Jesus, seja um bereano. Pelo amor de Deus, seja um bereano, cara. Coma a Escritura Sagrada. Coma a Escritura Sagrada e seja um bereano. Que quando Paulo pregava, os bereanos iam para a Escritura e avaliavam tudo que Paulo falava para ver se estava de acordo com a palavra. Seja um bereano, não seja Maria vai com as outras, cara. Cara, teu pastor tá pregando, avalia a pregação dele. Avalia a pregação de pessoas que você vai em conferência. A minha igreja teve conferência essa semana, cara. Eu fui na primeira sessão do sábado. E quem pregou lá foi o pastor Fernando Tolentino, que comanda o Mevan de Florianópolis. Cara, aproveitei muito a pregação dele. Pregação reto, direto no ponto, não fez curva. Claro, uma pregação clara, eficiente. Meu Deus, maravilhoso, né? Daí, ontem a gente foi na conferência, era um outro pregador lá. O cara pregou bem, né? Ele é simpático, carismático, só que demorou muito para entrar na palavra. Demorou muito para entrar no capítulo, né? Eu sou um cara, gente. O seu Niva me conhece, a minha esposa tá casada comigo há 4 anos. Gente, se tem algo que eu não suporto, é o cara que demora pra entrar no capítulo e no versículo. Demorou pra... Ele é muito assertivo, gente. Ele gosta da coisa expositiva e ele quer a palavra embasada em versículos. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é bom. Eu não gosto do emocionalismo na pregação. Eu não gosto do emocionalismo. Eu quero a palavra. Eu quero que seja claro e reto naquilo que a Escritura fala. Você pode, na pregação pode ter testemunho? Pode ter testemunho. Na pregação, né, o pregador pode falar de algo que ele conseguiu vencer, que o Senhor deu vitória? Pode. Mas uma pregação que só fica nisso Não dá. e não tem a palavra, a sola scripta, meu irmão, aí... Porque o objetivo da pregação, um dos objetivos que eu gosto de falar, é restaurar esse homem que tá decaído, esse homem que tá... Homem e mulher, né? Que tá decaído,
que está no caminho errado. Quando a gente prega a palavra, a gente quer fazer isso, reconciliar essa pessoa com Deus e mostrar para ela o caminho do céu, o caminho que é certo. Esse o nosso objetivo, né? Isso a gente precisa entender, não é florear, não é passar a mão no coração, não é passar a mão no pecado, não é ser ovacionado. Nosso objetivo não é ficar famoso, o nosso objetivo é restaurar este homem que estava caminhando para lá, é fazer ele converter o seu caminho e caminhar em direção a Cristo. Esse é o objetivo da pregação, nada mais que isso. Não é deixar o nada mais do que isso. Porque é isso que vai fazer diferença na tua vida. É isso que vai fazer diferença. A pregação, gente, na hora da pregação, a pregação não pode tocar o teu emocional. A pregação pode fazer tu chorar, pode fazer você cair no chão em estado de arrependimento. A pregação não pode atingir o teu intelecto e o teu emocional. Mas não pode ficar só nesse campo. E nem o objetivo pode ser esse, né? A pregação, cara, ela tem que te levar a conhecer o Cristo que está entrelaçado no Antigo e no Novo Testamento, cara. A pregação, ela tem que te dar o entendimento de quais são os atributos de Deus. A pregação tem que te dar uma clareza de quão é magnífico a beleza de Jesus, cara. Um Deus que é homem, um Deus que se fez homem e viveu como homem. A pregação tem que mostrar quem eu sou. O lugar que eu estou sem Deus. Você falou de Deus, fantástico. Mas ele tem que mostrar quem eu sou. Eu me lembro que numa pregação, que eu estava num congresso, e eu ouvi essa pregação, eu me lembro que eu não conseguia ficar, gente, na plenária. Eu tive que ir pro banheiro, eu tive que chorar muito, porque sabe quando Deus fala com você diretamente assim, você sabe o assunto, você sabe o porquê, e aquilo encontrou meu coração assim de uma tal forma que eu fui no banheiro, eu chorei e falei assim, Deus, eu não quero, me ajuda. Este é o objetivo da pregação, confrontar o erro, o pecado, fazer você mudar o seu caminho. Então, vamos entrando para os finalmente, que já deu nosso tempo, mas toma cuidado, a gente não quer mencionar nomes aqui, mas a internet está cheia de gente herética, gente que parece tão boa, que você ouve assim, você fala assim, é verdade, o problema não é o que ele fala, o problema é o que ele não fala. O problema é o que está por trás de tudo isso. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai ouvir seu pastor. Eu prometi não falar, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Orientar as pessoas. Meu Deus do céu. Porque o que eu tenho visto hoje em termos de pregação é que está uma leva muito grande. Os pastores estão terminando e estão entrando numa leva de coach, né? Que parece, mas não é, né? Aquela coisa que parece ser, né? Trabalha muito bonito, tem um bom carisma, tem um bom linguajar, tem uma boa apresentação, mas não combate aquilo que Paulo mais combateu, que era a doutrina dos nicolaítas, né? Que era uma coisa que Paulo combateu constantemente, que hoje invadiu a igreja de uma maneira muito... Gente, eu tinha prometido para eles que não ia falar, mas eu estava aqui coçando. Não tenho nada contra os coaches, mas coach é coach no lugar de coach. Coach é coach, tem a sua importância. A sua importância, o seu objetivo, o seu lugar, tá? Coach é coach. Precisa de um coach? Vai lá e busca um coach. Pregador é pregador da palavra. Então, o pregador vai restaurar o homem decaído, vai trazer luz na vida das pessoas. Quantas vezes acontecem coisas no mundo em que os pastores têm que se levantar e falar, não, aborto não é de Deus. Quantas coisas acontecem no mundo que parece que vão ser boas. A Bíblia fala sobre isso. Então, a gente se levanta com uma pregação pautada na palavra, nos princípios de Deus. Tá? Então, o pregador, ele sempre vai alinhar as pessoas com o céu. Coach vai ter a sua importância lá no lugar dele. Ok? Pregador é pregador, coach é coach. Aliás, coach é uma bênção, não tenho nada contra. É muito fantástico, trabalha com os processos da nossa vida. Mas pregador é pregador da palavra. Então tomem cuidado com isso, tá? E às vezes a gente vai lá, e eu vou confessar algo para vocês. Às vezes você vai lá na igreja precisando de uma palavra.
Primeiro, tem que ter sua vida devocional, tem que sua vida com Deus, mas às vezes você precisa. E Deus vai, quando o homem, quando a pessoa tem um comprometimento com a palavra, aquela palavra entra em você e te motiva, te anima, que esse é o objetivo da palavra também. Mas quando a gente vai lá, sedenta por uma palavra, e você começa a ouvir de coaches, assuntos coaches, Misticismo. eu falo, meu Deus. Não traz, não entra, não vai fazer a diferença aqui dentro. Não gera vida. Não gera vida. Então, coach, você é uma bênção, continua sendo no teu lugar. Não vamos misturar as estações, né? Eu mesmo trabalhei no Ministério de Restauração, psicólogo tem o seu papel, sabe? Todo mundo no seu papel, no seu lugar, na sua importância. Pregador da palavra é pregador da palavra. Né? Sem contar que às vezes eles passam e onde eles passam eles deixam o estrago o pastor consertar depois. Exatamente. Né? Já tive assuntos de pastores fazerem conferência e depois no outro domingo o pastor começar a desfazer as heresias que o pastor fez na conferência. Só que isso é quando você coloca pessoas no culto por necessidade, exatamente, não por qualidade. Exatamente. Então, gente, estamos partindo por finalmente. E eu quero deixar minhas palavras aqui, né? No final, que mais do que nunca, cara. Mais do que nunca. Não interessa a sua idade, não interessa quanto tempo você tem de vida cristã. Você está me ouvindo hoje? Seja criterioso. O teu ouvido tem que ser criterioso. Ah, Luciano, quem tu ouve? Quem que eu escuto, cara? Cara, eu escuto Luiz Hermínio. Eu escuto Hernani Dias Lopes. Eu escuto Augusto Nicodemos. Eu escuto o Mike Duke, que é um dos pastores do F-Hope. Eu escuto pregações antigas, eu escuto o Dr. Martin Lloyd Jones, tem umas pregações dele, Leonardo Henry Hill, que já morreu. Cara, eu só escuto bicho zica, mas tem que passar no crivo do meu ouvido. E aquilo no meu ouvido que surge estranho... Você fala, negativo. É que uma das coisas é aquilo que você falou, né? A falta de conhecimento bíblico. Não tem nem como ter crivo. E não tem como ter crivo. Porque aí aquilo que o cara está falando para você é a verdade, que você não conhece a Bíblia. Então, aí a dificuldade está nisso aí. Participe da IBD. Participe da IBD. Se a igreja tem IBD. Perdemos as escolas bíblicas, perdemos estudo bíblico aí. Perdemos. Olha, se você tem oportunidade de estar num PG, vá. Porque lá é um compartilhar de palavra. Se você tem uma oportunidade de fazer estudos, cursos na sua igreja, faça. É isso aí. Ai, não tem. Então procure bom. Pergunta pra mim. O senhor vai colocar contato meu e do Luciano. Quer saber mais? Tem um monte de... Gente, tem tanto curso bom na internet, gratuito. Vamos aprender, vamos crescer. Não tem desculpa. Irmão, se a tua igreja é pequena, não tem desculpa. Continua na igreja pequena. Mas procura igrejas que oferecem um recurso. E você pode aprender com elas. Eu vou fazer um desafio para os dois aqui. A gente trazer um dia um programa por semana sobre estudo. Você faz estudo bíblico. Pega textos específicos e vamos o básico. Para que as pessoas possam entender o que é. Né? Porque eu já passei por essa situação. Hoje ainda passo. Né? Como o Luciano disse, você não precisa ser teólogo para pregar. Só que você precisa ler, pelo menos. Né? Porque se você não lê, e não é só ler, você tem que ler e conhecer o Deus, né? Porque através da oração, né? Porque senão você acaba achando que leu demais e você começa a querer ser o Spurgeon da vida. Aí você pega uma pregação do Spurgeon, vai ali, prega a pregação do Spurgeon, só que você não tem unção dele. Não tem. Não, é diferente. Entendeu? Não quer dizer que a gente não vai se inspirar em tantas coisas boas. Mas você vai passar a tua identidade, você vai passar você vai pedir a ajuda dos livros, né? Glória a Deus. Mas então, a nossa palavra é essa. Cuidado, você é muito precioso. Você é muito precioso para Deus. Jesus te ama. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Não aceite lixo na sua vida. Não aceite nada que não é do Senhor na sua vida. Procure ouvir seu pastor, pessoas coerentes, pessoas idôneas, para poder passar o que eles vivem para você também. Que Deus te abençoe, que sirva essa mesa hoje seja um alerta para você em nome de Jesus. Luciano. Ah, tá. O senhor Niva deixou eu dar mais umas considerações aqui, né? Então tá. Né, o senhor Niva falou aí desse programa do estudo aí. Eu topo, né? E
O seu Nível vai colocar o nosso contato no vídeo. Pode falar comigo. Eu sou um cara que eu tô antenado o que tá acontecendo de heresia, o que tem de curso. Posso te indicar. Então, mas, cara, pra finalizar na minha fala, não fique dando desculpa. Ah, minha igreja é pequena, que não tem nada. Não fica dando desculpa, cara. Mas continua na tua igreja pequena e vai fazer curso na tua igreja, cara. Mas continua lá. Eu conheço um jovem na minha cidade que ele congrega na praia. Mas ele fez um curso de fotografia na minha igreja. Vai crescer. Entendeu? Ele continua congregando lá na praia. Mas ele, Fiel a sua igreja e seu pastor. Mas ele fez um curso de fotografia em outra igreja que estava oferecendo esse curso. Ok, vamos aprender. É isso. Amém. Deus abençoe, gente. Até o próximo programa. Fique na graça de Deus. Ok, gente, então assim a gente encerra mais um Na Mesa com a Resgate, né? Eu fico muito feliz, né, por ter esse casal aqui junto com a gente, integrando a equipe da Resgate. E é lógico, eu quero agora chamar a tua atenção pelo seguinte: você pode sim fazer parte desse projeto a partir do momento que você pode compartilhar tudo aquilo que foi colocado aqui. Se isso trabalhou na tua vida, que você passe isso para outras pessoas, você tem uma oportunidade extraordinária de fazer a obra do Senhor. Você não é um pregador, mas você pode ser aquele que aponta bons trabalhos. Aqui você teve um estudo praticamente hoje sobre a palavra, sobre aquilo que Deus tem colocado. Eu aprendo muito aqui com eles, né? Porque, como eu já falei, eu não sou teólogo, eu me esforço o máximo para poder passar aquilo que Deus coloca para mim, me chama para fazer. Mas você tem uma oportunidade extraordinária porque sabe aquilo que a Cris falou, me incomoda demais às vezes quando eu pego uma boa pregação, eu vejo lá 4, 5 pessoas curtindo. Aí eu dou uma giradinha pro lado, tem uma piada, tem um troço lá, um troço qualquer, aí tem milhares de visualização e eu fico chateado, mas o que me chateia mais ainda é de que tem crente curtindo esse tipo de coisa. E aí, aquela coisa, né? Eu sempre digo, você pode conhecer Deus. O grande problema é que você não conhece Jesus. Porque para chegar ao Pai, você tem que passar pelo Filho. E Deus, todo mundo tem um Deus. Você vai na tribo mais remota, ele tem um Deus lá. O problema está naquele que te leva a Deus, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é essa que é a verdade. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu convite a você, para que você curta, para que você deixe o seu like, você comente lá. Se você tiver pergunta para fazer, você pode fazer para a Cris, pastora Cris ou para o Luciano. Eles vão responder depois. Eu já pedi para eles, inclusive, para acessar e responder as pessoas que estão entrando lá na Mesa com a Resgate. Eu vou deixar também o link aqui para vocês embaixo. Vou deixar o endereço do Instagram do Lu e da pastora também, para que vocês possam fazer pergunta para eles, é claro, com a autorização deles. E a gente vai voltar na próxima semana? Sim. Na próxima semana a gente Se traz Deus um quiser. outro assunto, né? E a gente vai ver essa questão também de trazer um estudo, fazer uma escola bíblica, né? Dominical, ou uma segunda bíblica, ou coisa parecida, para que a gente possa levar, trazer outras pessoas também e dizer a você que quiser aqui usar esse espaço da Resgate, está aberto para você, contanto que você não pregue placa de igreja, mas que pregue Cristo vivo, tá bom? Fique à vontade, que Deus te abençoe e até a próxima.